Olá, bem-vindos a mais uma webinar Conversa com a Vext. Sou Gabriela, da área de Comunicação e Marketing, e estou aqui para apoiá-los e passar algumas informações do nosso evento. Vou começar apresentando para vocês a nossa agenda. Começaremos com as mensagens iniciais, depois teremos os resultados dos investimentos do primeiro semestre, as dúvidas e o encerramento. E quem está aqui com a gente hoje para realizar esse encontro é o Mauro Figueira, diretor-presidente da Vext, e o Vinícius Narciso, diretor de Investimentos e Finanças. Antes de dar o início, eu preciso passar algumas informações técnicas para vocês. As perguntas devem ser enviadas por meio do chat, este primeiro ícone aqui destacado. Nós vamos responder o máximo de perguntas dentro do nosso tempo. Por isso, eu peço que priorizem as perguntas que sejam relacionadas com os temas que serão abordados aqui hoje. Se você tiver algum problema de conexão, é só sair e entrar novamente no mesmo link. Também temos aqui na plataforma uma funcionalidade de acessibilidade para a legenda. Então, se for necessário, se precisar, é só clicar neste segundo ícone. E também avisar vocês que este evento está sendo gravado e que será disponibilizado para todo mundo no nosso portal. Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente Mauro Figueira e desejo a todos uma boa webinar. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar de volta com vocês aqui em mais um webinar. Hoje nós vamos falar dos nossos resultados do primeiro semestre. Antes de passar a palavra para o Vinícius, eu quero trazer algumas novidades para vocês. Então, na segunda semana de agosto, do dia 7 até o dia 11, nós teremos uma semana aí com várias ações que serão realizadas pela Vext. Vamos trazer mais conscientização sobre educação financeira, teremos ações educativas, assuntos para inspirar os jovens, tirar dúvidas dos participantes, dos patrocinadores e também dos familiares, né? Então, peço que fiquem atentos. Em breve, vamos compartilhar mais informações. E é importante aí que todos participem. Teremos tanto ações presenciais quanto ações online. Lembrando que é uma semana importante, dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. Esse é um público que nos é muito importante também. Então, fiquem atentos e compartilharemos mais informações. Uma outra atualização para vocês. Esse mês de maio, nós atingimos um marco importante para todos nós. Nosso patrimônio atingiu 4 bilhões de reais. Isso é resultado aí, das contribuições que são feitas por todos os participantes, os aportes das patrocinadoras e também a rentabilidade dos investimentos. A gente pode ver aí um crescimento muito importante aí nos últimos anos. E lembrando que todos os anos nós pagamos aí mais de 100 milhões de benefícios para os nossos assistidos. Então, mesmo assim, o patrimônio continua crescendo, o que se demonstra aí uma robustez na nossa estrutura patrimonial. E aproveito, então, para agradecer aí a confiança de todos e todas, participantes, assistidos, ex-integrantes que têm o patrimônio conosco, todas as patrocinadoras, a confiança que vocês depositam na nossa equipe, na gestão do patrimônio de todos. E nos comprometemos, obviamente, a fazer cada vez o nosso melhor, sempre priorizando a segurança e a excelência na gestão desse recurso. Também uma outra atualização, é óbvio que o ambiente da Vext ele é muito importante para os nossos integrantes. Ter um bom ambiente traz mais segurança para as operações, traz mais satisfação para os integrantes, reduz a rotatividade, aprimora o desenvolvimento, e tudo isso se traduz em mais eficiência, mais inovação, melhor atendimento e mais cuidado junto a todos os nossos participantes. Então, aqui a certificação, recebemos agora a certificação do Great Place to Work, é a terceira vez que temos a certificação. Cuidar do nosso ambiente, dos nossos integrantes, faz parte da nossa estratégia, aprovada junto ao Conselho. E agradecemos aí toda a equipe pela dedicação
que produz esses resultados, esse atendimento, esse cuidado com o patrimônio e as soluções que nós oferecemos para vocês. Uma outra novidade, nós criamos o Boletim de Investimentos, é um instrumento aí de comunicação mensal que tem como objetivo aproximar cada vez mais vocês da nossa gestão aqui na Vext, com mais rapidez. Por meio desse boletim, vocês recebem informações aí sobre rentabilidade, análise dos cenários, destaques do mês, da rentabilidade, dos investimentos. E o objetivo é realmente ter informação ágil e de qualidade. É uma publicação mensal, como eu comentei, vai ficar disponível no portal. E acompanhe, se a gente deve disponibilizar ou hoje ou no comecinho da semana que vem, já deve sair o novo boletim com o resultado que vocês vão ver o resultado hoje, mas já deve sair o novo boletim aí em breve, então recomendo que acompanhe. Bem, é isso mesmo, vou passar agora aqui a palavra para o Vinícius Narciso, o diretor de investimentos e finanças aqui da Vext. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Contente de bater esse papo com vocês novamente, né? A gente vai trazer aqui um pouco dos resultados, né? Como o Mauro comentou, a gente já em primeira mão aqui já vai falar dos resultados do mês de junho, tá? E falar um pouquinho do acumulado do semestre, né, desse primeiro semestre. Também dos principais variáveis, né? Do cenário financeiro, mercado financeiro, cenário econômico que impactaram aí esses números, né? Então, no primeiro ponto, acho que aqui a gente trouxe, sim, de forma bem breve, né? Quais são as variáveis que a gente vem observando que impactou, né, o mercado, né? O ano de 2023, ele começou, né, para o mercado financeiro bem em linha, né, com o que se esperava, né, com bastante incerteza, com bastante desafio aí pela frente, né? Porque quando a gente entrou no ano, a expectativa era de um cenário ali de desaceleração, né, da economia mundial, né? Alguns economistas, algumas casas até tinham uma expectativa de uma chance de recessão, né, de algumas economias, as principais, né? E isso, com o passar dos meses, né, nesse ano, alguns desses temores, tanto no Brasil quanto no exterior, eles foram ficando um pouco de lado, ainda que momentaneamente, né? Não significa que o cenário ele não vai ser o que se esperava, mas assim, foi melhor, pelo menos no início desse ano, e abriu realmente o espaço para um viés positivo, né, para o mercado, né? Tanto é que quando a gente olha o Ibovespa, né, que é o principal índice da Bolsa aqui no Brasil, em junho, ele valorizou pelo terceiro mês seguido, né? E encerrou o semestre com uma alta de quase 8%, perto de 118 mil pontos. No ano, né? Então, em 6 meses, foram 4 meses positivos do Ibovespa, 2 meses negativos. Lembrando que o Ibovespa bateu a máxima histórica em meados de 21, né? Então, a máxima histórica foi perto de 130 mil pontos, a gente está agora perto de 119, 120, então ainda teria ainda um espaço aí de mais ou menos uns 10% de valorização para poder ainda chegar na máxima histórica, né? Outro ponto positivo também foi a própria entrada, né, de recursos estrangeiros na B3, aqui na Bolsa, né? Teve no ano um ingresso positivo de 17 bilhões, só em junho foram 7 bilhões de reais ingressando na Bolsa, né? Então, no ano foram 3 meses de fluxo negativo e 3 meses de fluxo positivo, né? Isso, olhando esse último mês, esse volume representativo, pode ter sinalizado realmente e corrobora, né, com a visão positiva que os investidores estrangeiros estão olhando, muito relativo, né? Porque a alocação, muitas vezes, ela pressupõe ali uma relação frente a outros mercados, e o Brasil um pouco melhor, né? Então, até porque os múltiplos, né, da bolsa local aqui estão bastante atrativos, né? Isso o mercado vem tratando bastante disso, né? Outra variável importante que afetou o mercado, o próprio arrefecimento, né, da inflação, as projeções do IPCA, né, para 2023, hoje já estão abaixo de 5%,
né, e está cada vez mais próximo de ficar dentro do intervalo, a banda, né, de tolerância estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é entre 1,75 e 4,75, né, então ela tendendo, né, a inflação tendendo a ficar dentro desse intervalo é interessante, né, mostra que a política de juros praticada pelo Banco Central nos últimos tempos está surtindo efeito. Tanto é que no início desse ano, né, o IPCA, a projeção do IPCA era para ficar perto de 5,50, bem acima do teto da meta, mas ao longo do ano as estimativas foram sendo revisadas e cada vez abaixo, né? Pelo que a gente vê também, as discussões que a gente está tendo com alguns gestores, né, a maioria dos economistas estão esperando já um arrefecimento, né, que esse arrefecimento ele perca tração, né, nos próximos meses, mas há uma chance grande da inflação, pelo menos, convergir, né, como eu estava falando, por esse intervalo, né, essa convergência ganhou força nos últimos tempos aí. Outra informação importante também, o próprio Conselho Monetário Nacional manteve aí as metas de inflação, pelo menos até 2025, e definiu já a meta de inflação, o centro da meta, para 2026, né, e isso havia um temor no mercado de que o Conselho pudesse alterar as metas de inflação, né? Mas isso acabou não se concretizando e tirou essa preocupação que o mercado tinha, né? Ou seja, a credibilidade, né, que é tão falada, né, do regime de metas se manteve, né, com isso. Isso foi bastante importante aí para o mercado. A queda, né? Então, nesse cenário de arrefecimento de inflação, cada vez mais perto, né, o início, né, de corte dos juros, né, a Selic pelo Banco Central, e não só o mercado refletindo positivamente essa expectativa, também trouxe para o mercado a possibilidade de uma Selic final de ano abaixo do que era esperado inicialmente, né? O mercado, alguns economistas aí esperam que já na reunião de agosto já tenha um primeiro corte pelo Banco Central, outros acreditam que isso deve acontecer mais para setembro, né? O ponto é que, de fato, assim, os juros eles vão começar a cair, isso é certo. O ponto é se vai ser agora em agosto, se vai ser em setembro, e também qual vai ser a intensidade e a velocidade desse afrouxamento, né? Se vai ser algo mais intenso esse ano, se vai ser de forma mais moderada e continuando o ano que vem. Hoje as projeções, hoje a Selic está na casa de 13,75, o mercado espera que termine esse ano perto de 12, e o final de 2024 já abaixo de 2 dígitos, na casa de 9,5%. Né? Esse cenário também fez com que, pelo menos desde o início do ano, tivesse a redução dos juros futuros, né, a curva, né, de juros futuros, ela vem em queda. Isso vem beneficiando bastante as nossas alocações aqui na classe, a gente chama classe de renda fixa juro real, que são títulos, né, investimentos em títulos atrelados à inflação. Isso vem corroborando, vou mostrar os números aqui. Junto com isso, a própria melhora do cenário econômico, né, as projeções do PIB Brasil, que no início desse ano apontavam para algo abaixo, né, de crescimento abaixo de 1%, era na casa de 0,8%. Hoje já tem a expectativa de crescimento do PIB já de 2%, até assim. A agropecuária, né, vem surpreendendo positivamente, né, a gente vem observando isso, safras recordes, né, isso ajudou. O próprio mercado de trabalho também está visto que ele está bem superaquecido, né, e a taxa de desemprego em patamar abaixo aí, pelo menos um patamar bem baixo em relação ao que a gente via, por exemplo, lá em 2015, que é uma boa referência, né, na mesma linha ali da questão da inflação, as projeções indicam agora que deve ter uma estabilização agora do nível, né, de crescimento. A gente não deve continuar vendo crescimentos de expectativas do PIB, deve parar por aí, né? A não ser que tenha alguma coisa muito diferente, né? Outra informação importante que afetou de forma positiva o mercado é o projeto, né, relacionado ao arcabouço fiscal. Foi tramitação e aprovado já uma parte
na Câmara dos Deputados, né, a definição das regras de controle fiscal, de endividamento, foi visto como positivo, né? A dúvida que ainda o mercado tem é quanto à sua implementação mesmo, né? A execução disso, né? Uma vez que o foco é na arrecadação e não de controle de despesas, né? Então, acaba que ainda tem o mercado ainda tem algumas dúvidas, mas foi encarado como positivo. Outra informação importante que teve, ele estava totalmente fora do radar, não via nenhum gestor falar disso antes de pelo menos nos últimos meses, foi a revisão que a agência de risco, a S&P, fez da perspectiva do Brasil em termos de rate, né? A gente estava numa perspectiva estável e a S&P passou essa perspectiva para positivo. É interessante porque foi a primeira movimentação positiva realizada pela S&P desde 2019. Não significa que a gente vai ter, pelo menos o que a gente observa, que vai ter aí uma melhora das notas, não é tão direto, automático isso daí, mas abre a possibilidade da gente ter uma revisão em algum curto espaço de tempo aí de uma melhora das expectativas e melhora do rating no Brasil, que isso é favorável ao fluxo de investimento, né? Não, como eu falei, não é garantido, mas somando outros fatores, se não houver nenhuma ruptura, se as reformas continuarem sendo realizadas, se a estabilização da economia, crescimento, estabilização da inflação, isso tende a realmente trazer um viés positivo para o mercado. E aí, último ponto que também afeta bastante, e era o principal ponto no início do ano, é o cenário global, né, o contexto global. O mercado vem trabalhando com uma cada vez mais próxima início, né, ou pelo menos o fim do ciclo, né, de aumento de juros nos Estados Unidos. Há casos que esperam ainda mais um aumento na próxima reunião, ou dois, mas assim, já se observa que isso o aumento dos juros, né, o aperto monetário deve acabar em breve nos Estados Unidos, né? Lembrando que foi o aumento de juros mais forte desde os anos 80, tá? Então, os juros estava na casa de 0,25 ao ano, hoje está perto de 5% e deve subir mais alguma coisa aí para 5,25, 5,5 ao ano. Essa sinalização de estar perto, embora ainda não possa não ter acabado, já trouxe um alento. E o mercado de trabalho americano muito resiliente, né? Isso de alguma forma traz uma preocupação, porque sinaliza que ainda pode ter uma pressão inflacionária, que a desaceleração da atividade ainda não está acontecendo, mas já há sinalização de alguns indicadores do mercado de trabalho já estão desacelerando, já trazendo também o reforço dessa tese de queda, pelo menos paralisação do aumento dos juros lá. A própria, como eu comentei logo no início, né? O início do ano começou com a expectativa de ter uma economia mundial em desaceleração forte, não foi o que observou. A desaceleração está bem mais lenta do que era esperado. E no lado da China também, depois da abertura, né, eles tinham uma política de Covid-0, esperava, né, que o mercado esperava que o crescimento da economia fosse intenso com essa abertura da economia chinesa. E no primeiro trimestre isso realmente aconteceu, já no segundo trimestre não foi observado. Então, o mercado já está dando um passo atrás em termos de crescimento da economia chinesa. Isso deve levar aí a próprio governo chinês a colocar mais estímulos, intervir mais na economia para poder fomentar o crescimento da economia lá. Então, algumas casas já estão revisando o crescimento do PIB chinês para algo como 5%, que não é ruim, mas em termos chineses é abaixo do histórico. Antes tinha casa trabalhando com 6%, podendo até chegar a 7% de crescimento. Tá? Então, esse aqui foi um pouco do panorama. Agora a gente vai entrar nos resultados. Ô Vinícius? Sim. Por favor, comenta também sobre a reforma tributária. Sim, que aprovada essa noite. Está quente, né? Acabou de... ontem à noite, né, teve a reforma tributária.
a Câmara, né, aprovou o texto base, não é ainda que é a proposta de emenda, né, à Constituição. Tem bastante coisa ainda para acontecer, né? O mercado ainda tá entendendo os efeitos disso. Ela não é uma... Tem outras variáveis, por exemplo, o tema é aprovação, questão tributária referente a dividendos, isso vai ficar para um segundo plano, que isso afetaria algumas alocações, mas o mercado tá entendendo que foi positivo, até que a bolsa está subindo agora no começo aqui do dia, né? Então, a gente ainda vai estudar, né? Não deu tempo ainda, né? Praticamente ninguém aí a dominar esse assunto, até porque foi aprovado toque de caixa lá na Câmara. Então, vamos entender agora um pouco mais para a gente ver os reflexos. O início foi positivo, o Ibovespa está refletindo bem. Vão ter desenrolares, né? Então a gente vai ter outras variáveis que vão ser consideradas na reforma, como eu falei, a questão do dividendo, os efeitos em outros tipos de investimentos. Isso deve refletir. A gente vai entender e eventualmente trazer para vocês numa próxima janela. Aí aqui, trazendo em primeira mão, né? Então, a gente está concluindo aqui, como o Mauro comentou, os procedimentos para divulgação da cota, tá? Do fechamento de junho. A gente já traz aqui, então, quais foram as rentabilidades, né, dos perfis em junho, tá? Então, especificamente no mês de junho. Dá para ver bem aí uma performance bem interessante, crescente, entre os perfis no mês de junho, né? Então, refletindo muito aí o próprio performance do mercado acionário aqui. O Ibovespa em junho subiu 9%. Então, uma das melhores performances dos últimos anos aí em um mês do Ibovespa, né? E os perfis, lembrando que os perfis, quanto mais longo ele mais alocação tem em renda variável local. Então, por isso que, por exemplo, ali o perfil 2065, ele vai ter uma rentabilidade de 4% no mês de junho, né? Então, porque ele tem ali praticamente 40% a 45% de ações. Então, quando a gente compõe a carteira do perfil, ele traz boa parte do efeito ali do mercado acionário e traz também as outras alocações, né? Então, o CDI, por exemplo, no mês de junho foi de 1,1%. E aí, quando você faz a composição da carteira, o perfil 2065 não consegue absorver todo o aumento, porque ele não tem só alocação em bolsa aqui no Brasil, né? Mas assim, é uma excelente performance. Já é o segundo mês seguido aí, o mês de maio também foi uma performance bem interessante e com certeza o mercado acionário, né, que traz sempre essa volatilidade, ele tendo esse comportamento positivo, a gente consegue absorver bastante, né, essa performance. E além então de dar esse destaque dos perfis mais longos, o próprio perfil curto prazo, lembrando que essa rentabilidade já é a rentabilidade líquida, já está descontada a taxa de custeio, né, e os efeitos da carteira de empréstimos aos participantes. Então, o perfil curto prazo ele tem uma rentabilidade no mês de junho de 1%, está bem perto ali do CDI, que é a meta prevista em política. E então é isso, tá? Então, e aí uma coisa interessante também apesar aí do S&P 500, né, em dólar, que é o índice, né, os principais índices da bolsa americana, ter valorizado em dólar 6,6%, como teve uma desvalorização do dólar em relação ao real no período, o efeito positivo, né, da valorização da bolsa em dólar, ela foi praticamente neutralizado com a queda, né, do dólar em relação ao real. Então, se o dólar não tivesse desvalorizado tanto, provavelmente a performance dos perfis que tem uma boa alocação em investimento exterior teria sido melhor ainda, tá? Então, mas é isso, tá? Então, esse aqui é já em primeira mão para vocês, como eu comentei. Em breve aí vocês devem receber o boletim já indicando que a cota vai estar disponível para consulta, tá? Esse aqui podemos passar agora para o próximo. Aqui, então, já considerando a rentabilidade de junho, né? Então, quando a gente olha aqui esses dois gráficos, o gráfico de cima é o acumulado, né, do ano, está falando aqui de, então, praticamente já
já os 6 meses, né, de 2023, a performance por classe de ativos, né? Então, aqui, a classe renda fixa a curto prazo, ela está com uma performance um pouco abaixo ali do CDI, muito em função do que aconteceu em relação a Americanas no início desse ano, tirando o efeito, né, que houve e a gente já tratou bastante aqui nas nossas interações com vocês aqui, tirando o efeito de Americanas, a performance da classe renda fixa a curto prazo, que é o que impacta de forma mais incisiva o perfil curto prazo. Essa classe ela teria uma performance acima do próprio CDI, que é o objetivo, né? Outro destaque também é a classe renda fixa juro real. Ela está com uma performance excelente ali, então ela está subindo, a classe subindo 13,4% nesse primeiro semestre, muito em função como eu comentei lá, a redução da curva de juros futuro está beneficiando as alocações em títulos atrelados ao IPCA, e a performance ela está só um pouco abaixo, né, dessa classe em relação ao benchmark. O benchmark é o IMAB 5+, né, que é um índice apurado pela Ambima de títulos públicos atrelados à inflação, ao IPCA, mas com uma duration, né, com um vencimento longo. Então, os títulos com um vencimento mais longo foram melhores do que os títulos com vencimento mais curto. E como a nossa carteira ela é um pouco mesclada em relação a gente não tem a duration equivalente ao índice, a nossa performance está um pouco abaixo, mas ainda assim é uma performance bem acima ainda, por exemplo, do próprio CDI, da classe renda fixa a curto prazo. Outra excelente performance aí em termos de classe é a classe renda variável, né, que é a alocação em ações no Brasil. A gente está com uma performance de 9,3%, acima do Ibovespa no período, que foi 7,6%. E isso é interessante porque após anos, né, que a gente não via a gestão ativa, a performance, né, dos fundos de gestão ativa, eles não estavam conseguindo superar o Ibovespa pelas características de alocação. Esse ano já está diferente, a gente está conseguindo superar o benchmark, onde os gestores fazem alocações, né, em determinados setores, em determinadas empresas, e esses setores e empresas relativamente estão indo melhor do que a média do mercado, que seria o Ibovespa. Então, isso é o famoso alfa, né? A gente está conseguindo ter o famoso alfa aqui nessa gestão, e isso, como vocês viram, está trazendo bastante resultado para os perfis mais longos, né? Então, esse é um pouco E aí, compondo, né, as classes, a gente vem para o gráfico abaixo, que é a performance líquida, já também descontada, a taxa de custeio, dos perfis em relação a alguns indicadores. Então, dá para ver ali que já considerando já esses 6 meses, já há um crescimento ali de rentabilidade dos perfis mais longos, já refletindo esse cenário, como que eu comentei, de bolsa melhor, de classe juro real, né, investimento em títulos públicos atrelados à inflação já também em patamar melhor. Então, já dá para ver bem ali a performance, por exemplo, do perfil 2065 na casa de 7,1%, e o perfil curto prazo, ele 5,8%, já descontada, né, como eu falei, a taxa de custeio, e a performance abaixo do CDI é basicamente um reflexo do mercado de crédito no início desse ano, por conta de Americanas, Light, alguns outros. A gente não tinha posição em Light, tinha Americanas, a gente já falou bastante disso, e a própria desconto da taxa de custeio. Então, esse daqui é a performance dos nossos resultados nesse intervalo de 6 meses. Tá? Vinícius, deixa eu fazer alguns comentários aqui. Claro. Eu achei bem interessante aqui para a gente ressaltar e aproveitar esse momento aí que a gente está com mais de quase 160 participantes, para trazer um pouco mais de conceito até para todos. Eu acho que são dúvidas que surgem no dia a dia. Quando a gente faz essas comparações no gráfico de cima, com esses benchmarks, esses são os benchmarks que nós discutimos e selecionamos no Comitê de Investimentos, porque eles trazem características de risco, de retorno esperado, que esses gestores estão buscando. Então, nós temos aí regras que nós temos que seguir, em termos de volume de alocação em cada uma das classes, qual é o desvio que é aceitável em relação a cada um do benchmark, para que também nós não tenhamos aí mais risco do que o próprio gestor está se propondo.
Obviamente que a gente tem aí resultados positivos, alguns resultados negativos, isso é normal. No caso aqui, o que eu queria destacar, no caso da renda fixa a curto prazo, a gente teve aquela perda sul-americana, assim como todo o mercado teve, os fundos de crédito, entidades de previdência. Nós acompanhamos os desdobramentos desse caso aí junto com os gestores. Teve um fato relevante da Americanas importante nesses últimos meses. Isso está sendo debatido aí no nosso Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, e junto aos gestores aí a nossa diretoria executiva acompanha isso muito de perto. Mas teve um efeito aí, essa perda no curto prazo, muito em função disso. Um outro destaque aqui é o desempenho do líquidos e yield, que a gente tem uma participação aí, principalmente em fundos florestais. O líquidos e yield, ele compõe o perfil curto prazo, com cerca de 2,5%. Ele traz um pouco mais aí de retorno para o perfil curto prazo. A gente pode ver que ele teve um retorno de 8,2%, enquanto o próprio CDI foi de 6,5%. Então, a expectativa é que ele agregue valor mesmo, e sempre que a gente analisa historicamente, ele tem agregado. Por outro lado, se ele tiver alguma perda, não vai impactar muito, porque são apenas 2,5% do perfil. O comentário que o Vinícius fez sobre renda variável é muito relevante. Os gestores de renda variável, eles tiveram muita dificuldade para desempenhar nos últimos 3 anos, foram muito questionados, alguns fecharam, e esse ano parece que eles estão conseguindo melhorar e reverter o desempenho deles, ficando acima do Ibovespa. Isso traz um efeito positivo para a gente imediatamente, direto. E no gráfico de baixo, o interessante é ver que nos 6 meses, este ano está parecendo um ano onde os perfis mais longos tendem a performar melhor que os perfis mais curtos. Essa é a característica que a gente espera para o longo prazo. Então, tem ano que é ao contrário, como foi no ano passado, no ano retrasado. Quando você olha últimos 8 anos, nós enxergamos isso, perfis mais longos melhor que os perfis mais curtos. E esse ano é o que está se demonstrando, está se construindo, principalmente agora em função desses últimos 3 meses. Tá? Então, acho que são só alguns destaques. E aí eu passo a bola direto para o Vinícius de volta aí. Excelente, Mauro. Pode passar, por favor, Gabi. Então, depois de a gente ter passado pelos nossos resultados, né, vale a pena só lembrar que quem fez a alteração de perfil na primeira janela desse ano, que ocorreu em abril, né, vai ter esse novo perfil, o patrimônio desse novo perfil, ele vai ser rentabilizado a partir de julho. Então, a partir de agora, dia 1º de julho, né, desse mês que a gente está, quem escolheu o perfil já vai ter o reflexo dele, né, e vai conseguir visualizar essa nova rentabilidade já no novo perfil, quando a gente divulgar a cota de julho em agosto. Né? Então, ou seja, quem escolheu em abril continuou no mesmo perfil até o final de junho, mês 6, e o novo perfil é válido a partir de 1º de julho. Tá? Acho que é isso. Gabi? Obrigada, Aqui, então, Vinícius. opa. Desculpa. Tá. Não, desculpa, pode falar. Obrigada. Então, eu só quero pedir a gentileza para que a gente vai começar agora com as perguntas e pedir a gentileza se vocês puderem fazer a nossa avaliação aí da webinar, clicar aí no QR Code, que a gente quer saber a opinião de vocês sobre o nosso evento. E eu vou dar início, então, às perguntas que chegaram dos participantes. A primeira é do Antônio Reis, que está perguntando, Vinícius, qual é o impacto da redução da Selic no perfil curto prazo? Conseguiremos ganhar da inflação no médio prazo? Bom dia, Antônio. Boa pergunta. Né? Então, de fato, assim, o perfil curto prazo, ele tem uma boa parte da alocação, né, naquela classe renda fixa a curto prazo, e essa classe ela tem algo como 85% em títulos públicos atrelados à Selic. Então, ele realmente reflete ali os movimentos na Selic, e tem 15% aproximadamente em títulos de crédito, né, que tem um benchmark no próprio CDI.
Na medida em que a Selic ela for sendo reduzida, né, pelo Banco Central, isso vai sendo refletido no mercado, né, e os títulos começam a precificar esse novo juros, o efeito no perfil curto prazo ele acaba sendo automático. Então, a rentabilidade do perfil curto prazo vai acompanhar o desempenho, no caso da Selic ou do CDI, que também acompanha a Selic. Então, na medida em que os juros forem caindo, isso acontece. O reflexo disso, em termos de inflação, acreditando que a inflação, né, por exemplo, o IPCA, vai ficar nessa casa de 5, 4,5, e a Selic vai ficar, pelo menos até final de 2024, como eu comentei ali, na casa de 10%, a gente está falando praticamente de um juro real de 5% ao ano. Então, olhando por essas projeções, há a expectativa de realmente da rentabilidade do perfil curto prazo ficar acima da inflação para esse período, tá? Isso, Gabi. Tem outra pergunta aqui do Eduardo, que eu vou passar para você, Vini. Qual a expectativa dos investimentos, considerando as taxas de juros Selic? Eduardo, né? Bom dia, Eduardo. É isso, né? Então, a Selic. Então, lembrando, a gente tem os perfis de investimento. Os perfis mais curtos têm uma posição maior na classe renda fixa curto prazo, que tem aquela alocação mais forte em títulos públicos até a Selic. Na medida em que os juros vai caindo, a rentabilidade, né, desses títulos, né, atrelados à Selic também vai ficando menor em relação a essa queda. Na medida em que os perfis mais longos têm menos alocação nesses títulos públicos, né, atrelados à Selic, e ele vai ter uma maior representatividade das outras classes, por exemplo, Bolsa. Então, se com a queda dos juros no Brasil, a gente vê, eventualmente, uma recuperação mais forte ainda da Bolsa e de outros investimentos, a queda da Selic nos perfis mais longos vai ser menos sentido do que no perfil mais curto. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala, né, além de olhar um pouco do contexto de mercado, né, para fazer a alocação, escolher o perfil, olha também o objetivo de retorno, porque isso acaba acontecendo, né? Às vezes você fica no perfil curto para ganhar ali perto ali do CDI, da Selic, aí na medida em que há uma queda dos juros, uma queda da Selic e há uma recuperação dos outros ativos, se você não tiver um perfil que tem essas outras alocações, você vai acabar não tendo o benefício desse crescimento de mercado. Então, por isso que é importante não olhar só o que está acontecendo na economia, mas também o horizonte de investimento. Quando você pretende utilizar o recurso, para você escolher um perfil mais adequado à sua expectativa com o plano. Tá? Isso, Gabi. Ô, Vinícius, sim. Só quero ressaltar esse último ponto que você colocou, do horizonte de investimentos, sim, que é uma questão assim, fundamental quando a gente está falando de previdência, né? A gente tem muito peso, esse hábito, talvez, que a gente acaba construindo na área de investimentos, nas nossas finanças pessoais, de pensar no nosso perfil de investidor, né? Então, se eu tenho um perfil mais arrojado, eu entro num investimento onde tem mais bolsa. Se eu tenho um perfil mais conservador, eu quero ficar na renda fixa. Então, o que a gente tem discutido bastante, assim, não só na Vext, mas com outras entidades no setor, com especialistas em educação financeira, até uma forma aí de comunicar melhor isso, é que o participante enxergue, ao invés de pensar no seu perfil como investidor, quando se fala de previdência, pensar qual é o perfil deste investimento de previdência, versus qual é o perfil que eu vou ter no investimento fora da previdência. Isso está muito relacionado com o horizonte de construção do patrimônio e quando eu vou usar esse patrimônio. Então, na previdência é muito importante que você esteja consciente de que o maior risco que você pode ter é não constituir a reserva suficiente para gerar a sua fonte de renda lá na frente, quando você vai precisar dessa renda. A volatilidade que você tem no mês a mês, ou pode ter num ano ou no outro ano,
essa volatilidade ela faz parte de cada perfil e ela vai sendo muitas vezes compensada ou neutralizada ao longo dos anos. Então, você tem tempo para você absorver e recuperar uma eventual queda na rentabilidade num ano ou no outro ano, principalmente quando você tem um prazo grande para você acumular o seu patrimônio, né? Então, por isso que esse comentário é importante do horizonte, que a gente vê agora uma queda da Selic acontecendo, uma recuperação da Bolsa, aí a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? Pode ser que a Selic caia bastante, a Bolsa suba muito, e aquele que tem uma necessidade de usar o recurso no curto prazo, não necessariamente ele vai ter um resultado melhor se ele ficar num perfil longo e vice-versa. Então, acho que a questão de olhar o horizonte do perfil é fundamental nesse processo. Obrigado aí pela pergunta. Obrigada, Mauro. A próxima pergunta, ela não foi identificada, é direcionada ao Vinícius. E a pergunta é: por que não temos IPCA+ na renda fixa do perfil de curto prazo, se outras previdências possuem? Me refiro a previdências que eu tenho no Santander, BTG e o da minha filha no Itaú. Vini, por favor. Interessante essa pergunta. De fato, é o seguinte: no perfil curto prazo, a gente não tem alocação em títulos IPCA+. Por quê? O nosso modelo, né, de perfis, ele tem como pressuposto ali a relação risco-retorno entre os perfis, né? A característica do perfil curto prazo é de ter uma baixa volatilidade, né? Então, por isso a alocação que a gente faz hoje em títulos pós-fixados, atrelados a Selic ou crédito, porque ele tem uma característica de uma baixa volatilidade. Se a gente aloca títulos de IPCA+ no perfil curto prazo, a gente vai trazer uma volatilidade que não é a missão desse perfil, né? Por outro lado, a gente tem alocação IPCA+ nos outros perfis, né? Ao ponto de chegar os perfis mais longos ter algo como 15% de alocação na classe renda fixa juro real que tem IPCA+. Só que os perfis mais longos, até usando um pouco do contexto que o Mauro comentou, os perfis mais longos, eles têm esse tempo de maturidade que você, mesmo que tenha oscilações, né, na cota, oscilações nos investimentos, ele tem um tempo de recuperação. O perfil curto prazo não tem. O perfil curto prazo é para um participante que já pretende ou está utilizando do recurso já agora, né? Então, se o mercado, esse ano o mercado de IPCA+ está ótimo, como a gente viu ali, a gente está tendo os reflexos deles nos perfis. Mas o ano passado, no ano anterior, foi ruim, né? Então, imagine você, participante, que tem a alocação no perfil curto prazo, vai precisar utilizar o recurso, pega um momento de mercado onde essa volatilidade ocorre, o seu patrimônio ele pode ter um reflexo muito grande negativo, e você for sacar o recurso, você ter menos recursos para sacar por uma questão de momento de mercado. Então, a gente usa bastante desse instrumento de IPCA+, mas nos perfis mais longos que permite essa volatilidade, tá? Então, a gente olha isso com bastante carinho, a gente tem uma boa performance, né, como eu mostrei ali, nesses títulos, mas a gente sempre recomenda que o participante olhe o perfil, né? Qual o perfil que está mais adequado ao momento dele? Então, não pode se esperar no perfil curto prazo ter essa alocação, porque vai trazer esse risco de volatilidade, tá? O Vinícius, até para esclarecer, talvez para alguns participantes que não conheçam o conceito da marcação a mercado, e é um conceito muito técnico mesmo, essa volatilidade ocorre porque a precificação desses títulos ela é feita com base na curva futura de juros. Então, por exemplo, quando você compra um título IPCA mais 5,5 para 2030, isso não quer dizer que a sua cota vai variar IPCA mais 5,5 todos os anos. Porque se a curva de juros projetada ela subir, por exemplo, você vai ter uma marcação a mercado para baixo. Então, a sua cota vai ter uma variação negativa. Se você tiver uma variação na curva de juros para baixo, vai ser o oposto. Você vai ter uma variação na marcação a mercado para cima, a sua cota vai ser positiva. Então, se você carregar
o título até o vencimento, você vai receber o IPCA mais 5,5%. Mas no mês a mês, você vai ter essas variações. E para aquele que está usando o recurso no mês a mês, que recebe, já está recebendo renda, ou que vai começar a receber em breve, que é justamente o público para o qual o perfil curto prazo é mais indicado, a gente não pode trazer essa volatilidade, esse risco para vocês, participantes. Mas nos demais perfis, como o Vinícius comentou, ele está indo lá, está considerado e está tendo um bom desempenho. Okay, mais uma pergunta aqui, não identificada, Vinícius. É feito algum investimento em commodities, como, por exemplo, o ouro? Interessante pergunta. Não, diretamente em ouro não, tá? Mas como a gente aloca, por exemplo, na renda variável, em ações, né? E tem uma série de empresas, principalmente na Bolsa Brasileira, que tem uma grande correlação, né, com o mercado de commodities. Então, indiretamente, a gente acaba tendo alocação através das empresas que têm como principal produto commodities. E aí é o reflexo disso nessa classe, mas diretamente em commodities a gente não tem, principalmente em ouro, tá? Isso acaba que não está no nosso, a gente não tem isso aprovado na política de investimentos. Também não teria problema a gente reavaliar isso, a gente fez a avaliação e entendeu que não seria interessante, tá? Mas indiretamente a gente tem, através de efeitos de commodities nas empresas, tá? Ok. Obrigada, Vini. Mauro, eu vou direcionar para você. A pergunta é: estou próximo do pós-carreira nos próximos 3 anos. Como posso conversar com um especialista sobre o assunto de usar o saldo por tempo determinado? Falar sobre taxas e impostos no pós-carreira? Bem, você pode inicialmente entrar em contato com a nossa equipe de relacionamento pelos nossos canais. Aí são vários canais, tem telefone, e-mail, WhatsApp. Você também pode... a equipe, ela tem a capacitação técnica, conhece muito em profundidade todo o regulamento do plano, tem capacitação na área fiscal também para esclarecer todas as suas dúvidas. E além da equipe, se for o caso, se você quiser, você pode entrar em contato conosco também, comigo, com o Vinícius, com o Cristiano. O Cristiano não está hoje aqui porque ele está de férias, mas também está disponível. A gente já teve algumas conversas, reuniões presenciais com alguns participantes que querem tirar essas dúvidas, discutir estratégias, inclusive estratégias pensando 3, 5 anos, 10 anos de movimentos que eles podem fazer. Então, fica aqui o convite para você nos procurar conforme aí a sua necessidade. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Mauro. Aqui, Vinícius, a maior rentabilidade está prevista para os perfis mais longos? Está correta essa informação? Está correto sim. Como a lógica, né, de investimentos é que ativos com maior risco, né, eles trazem um prêmio maior, né, por correr esse risco e consequentemente, você ter uma expectativa de retorno maior. Os perfis mais longos, eles têm uma maior alocação em ativos com maior risco, né, com maior nível de volatilidade, portanto, a expectativa realmente é que esses perfis mais longos, ao longo do tempo, eles tenham uma rentabilidade maior do que os perfis mais curtos, que são perfis mais conservadores, tá? Então, o racional está correto, sim. Ok. Outra pergunta aqui do Carlos Arruda, Vinícius. A política de investimentos 2023 a 2027 prevê uma rentabilidade acumulada de 11,9% no perfil 2025 para este ano e 11,7% para o ano de 2024. Qual é a sua opinião sobre a assertividade dessas estimativas? Boa pergunta, Carlos. Assim, antes da gente divulgar a política de investimentos, né, a gente tem ao longo de praticamente um semestre, a gente faz uma discussão bastante intensa, né, com os nossos consultores, a gente avalia o mercado, avalia as expectativas para o mercado, para todos os investimentos que a gente faz, as premissas, né, macroeconômicas, cenário macroeconômico, político, e a gente define
intervalos, né, de rentabilidade para cada um dos tipos de investimento, né? Quando a gente define esses intervalos, a gente faz as alocações necessárias para poder atingir os objetivos do plano, e a gente aloca nos resultados, nas classes conforme a expectativa que a gente tem. Então, ou seja, quando a gente traz para a política a expectativa de rentabilidade ali, de valorização das classes, né, e logo dos perfis, a gente tem por trás essa análise, né? Então, evidente que o mercado ele pode ter as oscilações, né? A Selic ela pode ficar acima ou abaixo do que a gente esperava, o mercado de crédito pode ir melhor ou pior, a bolsa pode ir melhor ou pior. Então, assim, a gente não consegue cravar, mas a gente define as expectativas e quando a gente faz a composição das carteiras de cada um dos perfis, a gente considera essas estimativas, tá? Então, a gente, se não tiver choques, né, não previstos, né, no mercado, a tendência é que a gente aproxime bastante do que era esperado. Agora, é evidente, a gente não tinha a menor expectativa de uma crise do mercado de crédito, por exemplo, no começo desse ano. Isso não era previsto, né? Então, isso já é um choque negativo. A gente pode ser surpreendido, por exemplo, positivamente em relação à Bolsa e a performance da Bolsa e logo da nossa alocação em renda variável ficar acima do que a gente esperava. Isso refletir nos perfis que têm as alocações, refletir melhor do que a gente esperava, né? Então, por exemplo, você comentou, o perfil 2025 tem uma alocação em renda fixa global com hedge. Se o mercado de títulos de renda fixa americano já sem correr risco cambial, se o mercado for melhor em relação ao que era esperado, essa assertividade vai ser maior, né? Então, a gente busca sempre ter análise de sensibilidades, a gente avalia o cenário e se a gente entende que há uma mudança abrupta, né, e, por exemplo, muito incisiva no cenário, a gente pode até rever a política junto ao nosso conselho, mas a gente ainda entende que isso não precisa ser feito. A gente está olhando que o mercado está caminhando de alguma forma perto do que a gente esperava. Tá? Vinícius, e nesse caso específico, comentado, 2025, ele está bem em linha com o que a gente previu na política, que era 11,9 para o ano. Eu nem tinha de informação de cabeça, mas aproveitando a informação aqui que foi passada para a gente, ele está dando 6% em 6 meses, né? Então está bem em linha. Nem sempre é assim, obviamente, mas só complementando as informações que você passou, tanto o desempenho em relação aos benchmarks, quanto o resultado final, ou seja, tanto o gráfico de cima quanto o gráfico de baixo, eles fazem parte da nossa prestação de contas periódica junto ao nosso Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Estão previstos na política e é um compromisso que nós assumimos em buscar esses resultados, né? Então, tudo isso faz parte aí do acompanhamento e da própria avaliação da equipe como um todo. Mas nem sempre a gente vai atingir exatamente o que a gente está prevendo. Isso já é esperado mesmo. Ok, Mauro. Agora eu vou passar para você, Mauro, a próxima pergunta. Na eventualidade de venda da participação da Novo Honor na Braskem, como fica a VEX e seus associados? Pergunta do Eduardo. Bem, Novo Honor e Braskem, né? Processo do M&A, que está aí tá em todos os jornais, toda hora tem uma informação. O nosso acompanhamento ele é sempre por meio das informações públicas, né? Braskem é empresa de capital aberto, então a gente acompanha aí os comunicados oficiais da empresa, também acompanha notícias dos jornais. E a Braskem é uma patrocinadora muito importante para a Vext e para o plano como um todo, né? Pela sua relevância em termos de escala, quantidade de participantes, muito tempo que esses participantes estão no plano. É uma patrocinadora com a qual nós mantemos uma relação muito estreita, estamos sempre muito próximos, assim como estamos das outras também. Fazemos reuniões periódicas com a equipe de gestão da Braskem, fazemos apresentações para os participantes, e a nossa estratégia aprovada pelo nosso conselho
no nosso plano de longo prazo é preservar o patrimônio e o patrocínio de todas as patrocinadoras que nós temos, mesmo aquelas que possam passar por processos de M&A que estão previstos aí no plano de recuperação judicial da Novo Honor. Então, isso já tem se preservado na maioria dos casos, nem todas acabam ficando, a BRK Ambiental saiu, a Ativus ficou, a Ativus é uma patrocinadora muito relevante para a gente, temos aí um carinho muito grande com todos os participantes, com a equipe, fizemos uma rodada muito grande presencial aí nas suas usinas, então a nossa postura de longo prazo, o nosso objetivo é sempre preservar o patrimônio e o patrocínio dessas empresas, oferecendo aí a solução da Previdência para essas pessoas que já têm um relacionamento conosco há muitos anos e também com as patrocinadoras. Então, a gente sempre vai trabalhar para manter esse patrimônio. Vamos continuar acompanhando e se tivermos alguma informação diferente disso, obviamente que a gente vai comunicar isso prontamente para todos os participantes. Ok, Mauro, muito obrigada. Agradeço ao Vini também por responder as perguntas e o nosso tempo está se esgotando. Então, as que não foram respondidas, eu peço, por favor, que entrem em contato com os nossos canais de relacionamento. E agora eu vou passar a palavra para o Mauro Figueira e para fazer o encerramento. Tá bom. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gabriela. Eu vou passar aqui alguns recados finais. Primeiro, lembrar para que todos indiquem os seus beneficiários. Tá? Isso é muito importante. Previdência é algo de longo prazo, é para a família inteira. A indicação dos beneficiários é extremamente relevante. Vocês contam aí, vocês que são participantes, que estão nas patrocinadoras, os ativos, vocês contam com o Prev Seguro, que é um seguro que protege esses beneficiários. A indicação disso facilita muito a vida da sua família numa situação aí que isso possa ser necessário. O momento de pensar nisso é agora. Você pode fazer isso online, entrar na área restrita, tem ali o endereço onde você faz isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente ajuda você a fazer isso. Mas é muito importante que vocês façam isso. A gente percebeu que tem muita gente que ainda não indicou. Por isso a gente está reforçando aqui. O próximo aviso também, as eleições. Está previsto aí nosso estatuto, nosso regimento. Os mandatos dos nossos conselheiros são mandatos de 3 anos. Nós teremos eleições esse ano, em setembro. Teremos 2 vagas para o Conselho Deliberativo, 1 vaga para o Conselho Fiscal. A participação de vocês indicando, ou se candidatando, ou só votando, ela é muito importante para que a gente tenha sempre uma gestão responsável, uma gestão efetiva. Em breve nós vamos passar aí, disponibilizar o edital, quais são os critérios para poder se candidatar, quais são as responsabilidades. É um trabalho aí que para a gente é muito importante, a gente dá todo o apoio para os conselheiros quando eles entram, em termos de capacitação, a regulação, uma regulação muito específica, então contamos com a participação de todos. Qualquer dúvida pode me procurar o Vinícius, até os nossos conselheiros atuais, que estão muito à disposição para passar suas experiências nesse processo como um todo. E aqui, finalizando, aqui então, lembrando de vocês nos seguirem nas redes sociais, aí tem Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, essas apresentações, elas ficam registradas lá no YouTube depois, estão à disposição de vocês, é bom vocês ir lá, comentarem, darem feedback. A gente tem trabalhado muito no nosso planejamento para buscar qual é o melhor tipo de informação em cada canal, para vocês estarem sempre atualizados. Então, finalizo aqui agradecendo. Se você não fez a avaliação do nosso webinar, peço que faça. Por favor, coloque aquela tela que tem o QR Code de novo, para as pessoas poderem colocar a câmera se ainda quiserem. Mas agradecemos muito e a opinião de vocês é muito importante. Nós lemos todos os comentários, discutimos, prestamos conta depois sobre o resultado disso. Então, por favor, coloque sua opinião. E em breve estaremos de volta aí com vocês. Então, desejo aí
Uma boa sexta-feira para todos e um bom final de semana.